Louvado seja Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Deus nos concede vida, e não somente nos concede vida, mas Ele nos concede a graça de poder estudar a Sua palavra, de compartilhar as Suas verdades. Nós estamos estudando Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias. Nós estamos estudando sobre essa verdade que Paulo tem nos ensinado, da nossa unidade em Cristo, e de como nós devemos lutar para preservar a nossa unidade como corpo de Cristo, como organismo vivo, não somente a igreja, enquanto nós temos uma denominação, mas nós, igreja, família, a nossa unidade, enquanto corpo de Cristo também, pai, mãe, filhos, e nós precisamos treinar, estudar e avaliar a nossa unidade em Cristo, como que nós expressamos para o mundo, como que nós demonstramos ao mundo a nossa unidade em Cristo. Paulo tem nos apresentado aqui recursos que Deus nos concedeu para a preservação desta unidade. E nós queremos considerar a primeira parte que diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra exortação aqui, ela não somente significa o sentido de exortar alguém, mas o sentido original é encorajamento. Então, se há, pois, algum encorajamento em Cristo, com base nos princípios de Cristo, com base nas verdades de Cristo, com base no nosso caminhar em Cristo. Isso significa ir ao lado de alguém, dar assistência a alguém, trazer conforto a alguém, aconselhar essa pessoa, exortando, incentivando, encorajando. E o encorajamento em Cristo, ele está muito relacionado com o alívio da dor, das lutas, das tribulações, das perdas, das angústias, das aflições que muitos de nós têm experimentado. Então Paulo está dizendo, como que nós podemos preservar a nossa unidade? Fazendo uso desses recursos que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado dons e talentos, e um deles é essa questão da exortação em Cristo, do encorajamento em Cristo. Olhar para cada membro da nossa família, olhar para cada membro da igreja e tentar entender a situação, a luta de cada um, e ali então ser útil para encorajá-lo na sua dor, nas suas aflições, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de tribulação. Cristo usou uma palavra bem propício, bem referente a essa questão do encorajamento, dessa exortação, quando em João capítulo 15, versículo 26, ele fala do Espírito Santo como Paráclitos, como Consolador, como aquele que haveria de vir e habitar em nós. E ele fala desse Espírito unificador. O Espírito Santo nos une em Cristo, ele nos vincula a Cristo, dessa união mística que nós temos com a pessoa de Cristo. E ele veio para dar esta unidade, para fazer com que cada um de nós, enquanto membros, fôssemos unificados num único corpo que tem a Cristo como a cabeça desse corpo. Vejam bem, esta é uma das razões pelas quais nós podemos ser unificados, preservar essa unidade. Por quê? Esse Espírito Santo estabeleceu essa unidade, ele criou essa nossa unidade. Nós temos o mesmo amigo, o mesmo consolador, o mesmo encorajador, o mesmo paráclito, o mesmo advogado, habitando em cada um de nós. E ele nos dá essa visão, essa percepção, para que possamos olhar para cada membro da nossa família, para cada membro da igreja e exercitar esse dom de exortação, de encorajamento na vida das pessoas. E é certo que muitas pessoas ao nosso redor lutam com mais dificuldades,
passam por grandes provações das quais nós não temos experimentado e das quais nós não temos enfrentado na vida. Não somente o Espírito Consolador e Paráclito, mas o próprio Jesus, ele está em nós, ele se faz presente em nossa vida, ele está habitando em nós, como ele prometeu em Mateus 28, a partir do versículo 18 a 20, que ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação do século. E essa expressão de Cristo estar conosco não é meramente Cristo estar ao nosso lado, não é meramente Cristo habitando em nós. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículos 14 a 16, ele descreve ali esse Cristo que habita em nós, esse Cristo que anda ao nosso lado, esse Cristo que está conosco até a consumação do século. Ele diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. O autor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, exceto no pecado. E ele conclui esse parágrafo dizendo assim: e que nós devemos nos achegar perante ele confiadamente ao trono da graça, para que possamos encontrar em ocasião oportuna graça e misericórdia em tempos de necessidade. Então ele diz assim: nós podemos preservar essa unidade, lutar pela nossa unidade, porque nós temos um sumo sacerdote que compadece de mim, que compadece do meu irmão, que compadece do membro da minha família, que compadece do membro da igreja. Nós temos um vínculo, nós temos uma unidade pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito, e Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele habita em nós, Ele caminha lado a lado conosco, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso paráclito, Ele é o nosso consolador. E Ele está ali no seu trono de graça, nos exortando a estar na presença dEle, para que possamos encontrar socorro em ocasião oportuna. Vejam que Cristo, com esse exemplo do sumo sacerdote, como exemplo do Redentor, mostrando como que nós devemos lutar pela nossa unidade, como que nós devemos preservar a nossa unidade como corpo, como organismo vivo, como família da fé. Ele estabelece ali como foi que Cristo atuou, como foi que Cristo sofreu para que nós tivéssemos a nossa unidade. O autor de Hebreus, em capítulo 4, ele ensina que Cristo, ele amou e exortou e consolou os seus discípulos quando eles fracassaram, quando eles tropeçaram, quando eles erraram. Um exemplo básico, bem forte, é a situação de Pedro, após ter negado Cristo por 3 vezes, o tratamento que Cristo deu a Pedro, como que Cristo o perdoou, como que Cristo o exortou e como Cristo o consolou, sendo ele seu discípulo. E mais do que isso, a Escritura nos ensina que Cristo amou muitos que zombaram dele, que o acusaram naquele momento: crucifica-o e solte Barrabás. E Cristo, como sumo sacerdote, promovendo a unidade do corpo, resgatando outros membros que estavam lá no império das trevas, ele resgatou para que essa unidade fosse completa, para que essa unidade fosse o seu corpo, resgatando membros do império das trevas e transportando para o seu reino, unificando eles no próprio corpo. Como Paulo nos ensina em Efésios 2, pegando judeu e gentio, fazendo uma só família, um só corpo para a glória de Cristo. Vejam que ele amou esses que o desprezaram, esses que zombaram dele. Cristo perdoou muitos desses que gritaram, crucificam, muitos dos que rejeitaram a ele naquele momento. Cristo foi capaz de perdoá-los, não somente de perdoá-los, mas de encorajá-los a fazer exatamente como Cristo. Ele nos ensina assim: olha, se eu, sendo mestre, faço essas coisas, muito mais vós deveríeis fazer o que eu vos faço. Então vejam bem, nós temos o exemplo de Cristo para seguir, para olhar para cada membro da família, para cada membro da igreja e lutar e batalhar para que nós tenhamos condições de preservar essa unidade que foi criada por Ele. Então vejam bem, Ele amou, Ele perdoou, Ele nos unificou no corpo, Ele nos consola, Ele nos encoraja
Para quê? Para que nós façamos o mesmo quando nós sofremos, quando somos perseguidos, quando somos injuriados, quando somos criticados, rotulados. Então Paulo está dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há algum encorajamento em Cristo, então faça para a preservação do corpo, para a preservação da unidade. Vejam bem, Cristo está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele habita em nós, Ele é o nosso sumo sacerdote para nos socorrer em tempo oportuno, em ocasião oportuna. Então nós temos todos os recursos dados por Deus para que nós possamos lutar por essa unidade. Sim, nós podemos, nós devemos, porque fomos unificados por Ele. Essa unidade foi criada pelo próprio Cristo. E o nosso papel em Cristo é preservar, é lutar, é nos entregar, é nos sacrificar, é entender a proposta de Cristo para o corpo, entender a importância de cada membro do corpo e assim nos dedicar. E aplicando aí, trazendo esse texto de Hebreus 4, do versículo 14 ao 16, Mateus 28, versículo 18 a 20, João 15, versículo 26, trazendo todos esses exemplos de Cristo, de como Ele se deu como exemplo, de como Ele operou, de como Ele executou diante daqueles que eram mais problemáticos, daqueles que eram mais difíceis, daqueles que o zombaram, daqueles que o recusaram, e Ele trabalhou para resgatá-los, para redimi-los e unificar esse corpo. Portanto, nós não podemos desprezar nenhum membro do corpo. Nós não podemos desprezar nenhum membro da igreja. Pelo contrário, se há, pois, alguma exortação em Cristo, então faça. Encoraja, fortaleça, console, dê suporte, seja sustentação e lute para a preservação da unidade do corpo. Que Deus assim nos abençoe. E se Deus assim permitir, no próximo vídeo estaremos estudando alguma consolação de amor. E nós vamos pensar também nesse recurso para a preservação da nossa unidade em Cristo. Deus o abençoe. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe a sua igreja espalhada no mundo inteiro. Fiquem todos com a paz de Cristo. Até mais. Um abraço a todos.